Estilo e vida. Mas estou recebendo Dr. André Peixoto, seja bem-vindo. Obrigado, Anne. Bom dia a você e Bom todos os ouvintes. dia, doutor. Já quero começar perguntando que a Black Friday é um momento muito especial onde os consumidores aguardam bastante, esperam bastante por esse momento, né? A gente sabe disso. E aí eu queria saber um pouquinho, hoje a gente vai bater esse papo sobre esse tema, que é justamente os cuidados com as compras online na Black Friday e no Natal. Inclusive, quem quiser participar com a gente, aproveita e manda a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 3261-1039. E eu já quero saber, primeiro, de onde tem essa origem do Black Friday? Conta um pouquinho pra gente. Black Friday ele tem uma origem nos Estados Unidos e lá eles têm um feriado que é de ação de graças, né? Sim. E aí, na saída desse feriado, as pessoas vão visitar as famílias e tudo mais, tipo um Natal, assim. Sim. Então, ficava muito congestionamento, as vias lotadas e tal. E aí, as empresas tiveram uma ideia, e aí era chamada desse Black Friday pelo congestionamento, pelo trânsito. E as empresas tiveram a ideia de fazer assim, olha, que tal a gente aproveitar que tem as pessoas na rua e tal, e a gente fazer um evento promocional de vendas, queimar estoque, vender coisa e tal. Então, eles aproveitavam esses fluxos de pessoas nas cidades, né, mais concentrados. Exato. E aí o nome pegou, eles pegaram esse nome Black Friday, né? E que é esse grande evento, um momento de grandes vendas nos Estados Unidos, e a gente importou aqui para o Brasil essa novidade. Pois é, aí a gente sabe que essa novidade realmente para algumas lojas funciona muito bem, mas a gente sabe que outras lojas não funcionam tão bem. Então eu queria saber como a gente identifica essas ofertas, se elas são realmente falsas, se elas são enganosas, se elas são verdadeiras. Como é que a gente pode saber disso? Olha, como a Black Friday ela pode operar no físico, na loja física Sim. ou digital, né? Na digital a gente tem mais ferramenta para poder acompanhar, né? O que é que a gente precisa ter cuidado? O primeiro cuidado, assim, são com essas super mega promoções com descontos muito gigantescos. Então você tem que ficar desconfiado e olhar o porquê, né? Pode ser que seja uma coisa falsa, Exato. Pode ser alguma coisa que esteja só te atraindo para você fornecer seus dados, Próprios né? sites falsos que aparecem também só por conta de Black Friday, né, doutor? Isso, ou às vezes produtos que não são necessariamente novos, são remanufaturados, alguma coisa assim. A outra coisa, então, cuidado com essas mega promoções, super mega preços extremamente vantajosos para o cliente. A outra coisa é que você pode acompanhar os preços, né? Porque é chamado, que você falou, Black Fraud, né? Eles aumentam o preço um pouquinho antes de você, para depois dar o desconto, diminuir. Então a gente tem que ter outra com as empresas, né? A segurança delas. Então, muitas empresas às vezes botam uma promoção ali meio falsa só para né? Atrair para pegar os teus dados, né? Outra coisa que é comum acontecer. Então, assim, você pode ficar acompanhando antes e tem uns sites que você acompanha assim, como é que estava o preço desse produto há 2 meses atrás, há um mês, na semana passada. Porque algumas empresas aumentam o preço, que é tudo pela metade do dobro, né? Tudo pela metade do dobro. Pela metade do dobro. Então, a gente acompanhar esse movimento, né? E você também verificar se não tem um produto que você vê no anúncio, aí quando você põe no carrinho, ele muda de preço. Então você vê muito, né? Foi olhar um produto, pesquisou, olhou, gostou, tava a fim de comprar, conversou com a família, puxa, vamos comprar e tal. Na hora de colocar no carrinho ficou 7%, 10% mais caro. Olha aí. Aí você diz, puxa, vou fechar. Então tem essas práticas que são consideradas abusivas. E é um perigo e a gente tem que estar de olho justamente nessa mudança, quando vai para o carrinho, aí vai para finalizar a compra, você já vê que tem uma diferença, mas tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso, né, doutor? Então tem que ficar realmente ligadinho, prestar atenção. Mas assim, existe alguma legislação realmente que protege o consumidor durante a Black Friday? Existe isso? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, né, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, ele é a legislação que se aplica nas compras comuns, né, e também nessas compras dessas questões promocionais. A gente sabe que a gente tem as garantias, né? Você tem a garantia de 90 dias produto durável, Exato. 30 dias produto não durável. O fornecedor ele pode dar garantias maiores, 1 ano, 2 anos. Então, o que ele contratar com você, o que ele anunciar para você, ele vai ter que cumprir de garantias maiores do que tem na lei. Mas também contra práticas abusivas, né? Se fala pouco isso do Código de Defesa do Consumidor, mas... Era essa a dúvida que eu tinha, Isso. Porque muitas vezes você vê um desconto, eu estou comprando um desconto, então eu não tenho meio que o direito do consumidor. Mas não é bem assim, né? Isso, você tem práticas abusivas que não são necessariamente não cumpriu a garantia, Exato. Mas alguma propaganda enganosa, ele diz assim, a gente tem um produto X aqui que venha comprar, chega lá, ele só tinha 3. Quer dizer, 3 pessoas compraram e você foi na loja Acabou. e não tinha mais e acabou, né? Então,
ou omitir algumas informações, ou fazer essas práticas, por exemplo, como a gente falou, de mudar o preço na hora de entrar no carrinho, né? Então, essas práticas podem ser consideradas abusivas. E a gente tem também um direito, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, é o direito de arrependimento. Ou seja, você compra um produto e chegou na sua casa e você, olha, eu não quero mais, olhei, então você devolve naquelas condições que você comprou, você tem 7 dias para devolver. Isso é uma coisa que gera muita confusão, porque muitas pessoas acham que são 3 dias, 15 dias, 30 dias. A lei diz 7 dias. Se a empresa disser que em até 30 dias ela recebe, ótimo, mas a lei diz 7 dias. Olha, eu vou perguntar uma coisa que aconteceu comigo, não vou falar a loja, óbvio, mas aconteceu comigo e eu quero tirar essa dúvida. Olha aí o que foi que aconteceu, doutor. Há uns 4 anos atrás, eu fui numa bendita loja no shopping e aí a minha chinela tinha quebrado, eu fui lá justamente para comprar uma ali e tal e usar. Quando eu saí, aí eu usei, coloquei ela no pé. Aí eu saí da loja, quando eu saí eu achei ela meio frouxa no meu pé. Eu digo, não, quer saber, eu acho que eu vou trocar por outra ou então por um número menor. Quando eu voltei, preste atenção, eu não tinha dado nem 5 minutos, 10 minutos. Foi uma coisa muito rápida. Quando eu voltei e cheguei lá, a mulher disse que não podia trocar. Porque, aí eu disse, moça, eu não pegou bem no meu pé. Não foi nem 10 minutos, porque eu só saí, entrei, voltei. Aí ela disse, não, a gente não pode trocar porque eu joguei já a caixa fora. Eu queria saber se isso eu estou errada, se elas estão erradas. Como é que é? Porque eu cheguei a entrar no Procon, ou é no Decon, não me lembro. Procon e Decon são os dois, enfim, tem os dois. Pois é, eu entrei num desses dois. Acabou que eu nem levei na frente porque foi tão estressante para mim. A gente foi na primeira, não teve acordo. E aí, para ir nas outras, eu digo, eu vou estar brigando por conta de uma chinela, eu tenho mais o que fazer. Foi isso que me veio na cabeça e eu deixei para lá. Apesar de que eu acho que eu não deveria ter deixado para ver até onde isso iria. Mas aquilo ali me marcou muito. Eu fiquei, gente, eu estou chocada. Como é que uma loja grande, conhecida, se dá um papel desse? Porque eu acho que é também uma gentileza. Né? Isso. Poxa, o que é que custa? Eu estou ali... ficou frouxo, acabei de sair da loja, acabei de fazer uma compra, minha mãe acabou comprando. De devolver uma sandália. Entendeu? E aí eu queria tirar essa dúvida contigo, já que você está aqui. Essa tua dúvida é super interessante, porque é o seguinte, da mesma forma que essa lei fala da devolução em 7 dias, gera muita confusão, ela diz que é somente nas compras que é fora do estabelecimento físico. Que na época do Código de Defesa do Consumidor, ali nos anos 90, não existia o comércio online, mas tinha do telefone, do catálogo, do fax. Então, o que é que a gente tem hoje? Quando você compra na internet, quando você compra por WhatsApp, telefone, rede social, você tem o direito de arrependimento, de devolver o produto em 7 dias. Mas na compra da loja física, não. A não ser que tenha um vício, tenha um problema, tenha um defeito. Mas aquela compra que você comprou e não gostou, por algum motivo vai trocar, não. Agora, existe uma prática comercial muito arraizada, e lembrando que dos anos 90 para cá, as empresas vão muito além do que está no Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, garantia de 90 vira um ano, essa questão das trocas, especialmente no vestuário. Então, muitas vezes, trocar um produto que está em perfeito estado, comprado numa loja física, pode não ser uma obrigação legal, Sim. mas acabou virando uma obrigação comercial. Né? Especialmente na área de vestuário, sandálias, chinelas, sapatos, roupas, né? Então as empresas já têm essas práticas, né? Então acaba que o consumidor tem essa expectativa, ele não tem a obrigação legal, a não ser que tenha prometido Sim. fazer a troca, mas ele não tem a obrigação legal, mas acaba tendo a obrigação comercial. Então é muito interessante a gente fazer a distinção entre o que você compra na loja física e o que você compra na loja online. E o interessante, eu vejo isso mais como, pode até não ser uma obrigação legal, mas é uma obrigação comercial, de gentileza, de consumidor, fidelização de você ser... do cliente. Fidelização do cliente. Por exemplo, eu nunca mais voltei na loja, eu peguei aquela sandália para não jogar fora, eu dei, entendeu? Porque me deu um desgosto tão grande que eu disse, eu nunca mais compro lá. Nunca mais. Eu não posso nem passar na frente que eu viro a cara. Só para você ver como você cria um ranço da marca, né? Quando o cliente fica com raiva, quando ele fica decepcionado com a marca, só em ele não comprar já é um prejuízo que tem. Além do mais, ele pode comentar com outras pessoas. Na época, eu fiz um monte de story, marquei a loja, foi tudo. Ela chegou até lá, olha, ela botou na rede social e ela tem muito seguidor, não sei o que, menino, foi um fuá. Mas a gente tem aqui uma pergunta, doutor, falando assim, Nai, deixa eu ver como é o nome dela aqui. O nome dela é acho que deve ser Denise.
Nai, doutor, bom dia. Eu quero ser sincera. Normalmente eu não compro no Black Friday. Pode até ser minha impressão, mas eu tenho achado bem mais barato aquele queima de estoque, né? Do que propriamente a Black Friday. Isso, porque as empresas, elas acabaram aderindo, né? Ficou uma obrigação comercial você estar ali aderindo ao Black Friday. Mas muitas vezes não é o momento. Às vezes ele tem um produto que não precisa queimar, porque ele vende bem. Porque, exato. Né? Às vezes é um momento que ele está com estoque bom, por mais que ele se prepare, mas é um momento aqui que a gente também se prepara para o Natal, que tem muitas compras. Então, sim, é mais interessante você acompanhar naquela loja ou aquela marca específica, porque ela pode ter um outro momento, que não a Black Friday, que aquele produto ele precisa dar uma vazão no estoque. Com certeza. E, doutor, tem como a gente verificar se o site ele é seguro? Porque a minha mãe já comprou em sites fraudulentos, nunca recebeu. Inclusive, ela comprou uma maleta de maquiagem infantil para minha filha do ano passado, o aniversário dela, até hoje ela está esperando, nunca chegou. Então, assim, eu queria saber como a gente sabe, o que é que a gente pode fazer para poder entender que aquele site é seguro, não é? Enfim. Isso, tem vários modos de comprar online, esse mais comum, que é o das plataformas de marketplace, né? Então, sim, se você tem um guarda-chuva de uma empresa grande que faz certo, a parte de resolução de conflitos, entregas e tal. Mas muitas vezes você quer comprar no site direto daquela empresa, né? Ela está com condição melhor e tal. Primeiro você tem que olhar a reputação, né? Como é que ela lá no Reclame Aqui, ela tem ação, ela tem reclamação. Você olha como é que ela trata os clientes. Ela não responde, ela ignora, ela responde bem, responde mal. Interessante. Então você olha um pouco o histórico. A outra aqui no site, você vê aquele cadeadinho, sim, que você verifica se ela tem o cadeado, porque ali demonstra que a transação de dados, ela é segura, né? É confiável. Então aquele cadeadinho me diz que ele é confiável. Isso, que ele tem certificado de segurança, tem... Não que o site é garantidamente, totalmente, mas na parte de tráfego de dados da internet, ali você está fazendo uma transação mais segura. Entendi. Né? Em termos de tráfego. Uhum. E aí a gente vai olhar também a questão dos dados que você tem. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra, aí você viu o histórico, né? O histórico dessa empresa, a reputação online dela. Então, é a empresa que cumpre o que vende, tem um problema, quando tem problema resolve. Segundo, o site é seguro, porque às vezes a empresa é ótima de atender, mas é vulnerável no site. Sim. Então, você viu que tem um cadeado, ela é segura. Terceiro, você vai olhar como é que ela lida bem com a questão da proteção dos teus dados. Porque hoje você tem, quando você navega num site desse, você está dando dados comportamentais sobre o que é que você pesquisou, o que é que você olhou, por que é que você não comprou e os teus dados para fazer a entrega. Então, vai lá no site e olha como é que é a política de privacidade. Ela é uma política de privacidade em que eu tenho como é que ela trata os dados pessoais, que princípios ela segue, como eu posso exercer meu direito como titular desses dados, né? Então, olhar nessas três esferas, reputação, segurança da conexão e também na proteção que essa empresa dá, porque você vai precisar, e a política de devolução também. Então, como é que é a política dela se eu tiver um problema? Eu mando na mesma embalagem, eu vou pagar por essa devolução? Então, dá uma investigada no site. E o terceiro, o terceiro mais perigoso é você comprar em rede social. Vai na rede social, no Instagram e tal, porque aí você tem que confiar 100% na pessoa. Caramba, você nem tem o guarda-chuva do marketplace e nem tem os elementos ali de acesso do site, né? Então, a plataforma. É olhar o Instagram da pessoa, ver se realmente ali tem... Né, os comentários. Não fazer compras com valores muito altos. Eu fiz uma compra pelo Instagram, mas na verdade de uma loja que já existia de óculos e tal. E essa loja de São Paulo, a loja vendia muito, muita gente comentando, até que a loja deu um golpe em muita gente. E eu caí. O meu foi pouquinho, foi tipo R$50, porque os óculos eram de R$5, 5, 10, 15. Eles fizeram tipo um super desconto, mas o Instagram movimentado tudo, aí saiu na televisão dizendo que esse site, essa empresa tinha dado um golpe, não sei o que. Ou seja, até uma empresa que já funcionou muitos anos, sim, hoje pode acontecer de dar um golpe, que foi o que aconteceu justamente com essa. Isso é super comum nas redes sociais, porque é o meio mais desprotegido que tem. E também, além do perfil daquela empresa que está ali saindo do mercado e vende coisas que não tem outras empresas que fazem um perfil fake da empresa. Acontece demais. E aí ele faz todo o histórico, puxa, ou ele invade a conta da empresa, ou ele vai criando e vai dando essa percepção. Então, comprar em rede social, né? Tem que ter muito cuidado. É verdade. E quais são as práticas abusivas mais encontradas assim na Black Friday, por exemplo? Qual é um exemplo que a gente pode ver, assim? Olha, as que são mais comuns, né, são essas de, por exemplo, você aumentar o preço antes depois tudo pela metade do dobro, né? Absurdo. E essa é uma prática. A outra é do carrinho, né? O produto tá de um jeito, aí você põe o carrinho, muda, né? Outras são de sites falsos.
Porque existe essa ansiedade do consumidor de comprar, então ele vai criando uma marca, uma promoção, que fica esperando, tenho que aproveitar. Que tem outra coisa, que nem é necessariamente ilegal, que é a escassez. O frete também pode acontecer alguma coisa, porque às vezes você vai num site, tá no Black Friday, mas você vai pro frete, não, meu amigo, o frete é quase o valor Fica muito do caro. Eu acho que o frete também, eles devem... Ficar muito atento ao frete, que ele põe o produto mais barato, você se empolga, compra, aí lá pequenininho, com a letrinha mais clara, tem o frete, você não observou, na hora de passar o cartão, ele passa junto com o frete. Então, ter atenção com a questão do frete também. Que é e os dados importante. bancários, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você puder, por exemplo, ter um cartão com limite pequeno, você faz um cartãozinho virtual só para aquelas compras, não usar nas compras online o mesmo cartão físico que você usa no seu dia a dia. Muito bem. Doutor, para terminar, tem aqui uma pergunta da Isa. Ela falou assim, doutor, eu comprei uma cama box há 2 anos, foi R$ 1.100. Me falaram, o vendedor me falou que ia colocar uma garantia estendida e eu coloquei. Só que antes de 1 ano, eu percebi que começou a afundar a esponja, fui na loja e queriam que eu pagasse R$300 para pegar outra cama e deixei para lá. O que é que o senhor vê disso? Muito boa pergunta, porque a gente vai fazer uma distinção entre os tipos de garantia, né? Certo. A gente tem a garantia legal, que é de 90 dias. A regra é a que está na lei. Certo. Existe um vício, né? Existe um defeito, o fornecedor tem 30 dias para resolver. Se não resolver, 3 opções para o cliente. Ok. A troca, a substituição, o conserto mesmo, a troca do produto ou a devolução da quantia paga. Passou de 30 dias, é o cliente que vai escolher. Então, é uma garantia total. Agora, as garantias contratuais, que são aquelas assim, olha, depois dos 90 dias, até 1 ano, você tem um direito. Então, você contrata uma garantia além disso. Que você tem a contratual, que é tipo assim, nossa garantia é de 1 ano. Sei lá, 9 meses depois a garantia é legal. Mas tem aquela, você quer contratar a estendida? Então, você tem que ver quais são as contratações. Muitas vezes, a garantia contratual, aquela que ela diz é 1 ano de garantia, ela tenta ali seguir mais ou menos a garantia legal, salvo alguns produtos mais específicos. Essa que você contrata, a estendida, aí você tem que ter um mega cuidado, porque você tem que olhar o que é que tem na apólice. E ela realmente pode estabelecer. Desde que não seja abusivo, ela pode estabelecer diversas restrições e uma série de coisas. Então, contratou a garantia estendida, pede para ver quais são as condições. Na verdade, ele tem a obrigação de te informar quais são as condições. O certo, porque a gente sabe quando recebe aquela apólice, não tem ninguém presta atenção, fica olhando em miúdos, no máximo se for um advogado assim, né, que às vezes você fica com mais cuidado. Mas realmente tem que ter um cuidado maior, porque a gente nunca sabe, né? Tem um detalhe, as empresas têm uma obrigação também de fornecer uma apólice que seja inteligível para o cliente. Exato. Às vezes você coloca um negócio com 20 páginas, letras pequenas. Não, ele tem que fazer de uma forma que a pessoa consiga entender. Verdade. Doutor, a última pergunta. Temos aqui o Henrique. Ele disse assim, doutor, bom dia, eu já comprei 2 vezes pelo Instagram, fiquei morrendo de medo, demorou muito a chegar, fiquei sem ter onde ver a encomenda que havia sido enviada, mas deu tudo certo, no final eu recebi a mercadoria. Pois a gente tem 3 tipos de empresários, de empresas que vendem. Tem aquela que é super séria, que está com o seu processo todo arredondado, bem direitinho, já chegou lá e vende super bem, atende super bem. Tem outras que são extremamente bem intencionadas, mas elas têm um problema grande de logística. Não é fácil vender online. Não tem como fugir do comércio eletrônico para a maioria dos negócios, mas não é fácil, tem que se preparar. Então, por exemplo, a parte de logísticas, devoluções, atendimento, é bem complexo. E ela está tentando acertar. Então, você tem um problema e aí você consegue resolver com algum contato, com boa vontade dele. Aí a terceira é aquela que não está nem aí ou que tem problema. Mas assim, a gente tem que distinguir aquela que já está com o processo bem azeitado e a outra que está ali num processo ali de tentar, mas está bem intencionado em resolver, né? Abre esse canal para resolver com você. Com certeza. Como sempre, eu acho que tem que ter esse cuidado. É importante a gente ter esse cuidado, né, doutor? E é isso. Eu acho que o Black Friday ele é muito bom, mas a gente tem que ter alguns cuidadozinhos, como o doutor André falou aqui hoje, para a gente não virar, na verdade, uma Black Fraud, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Quem quiser saber mais novidades, assim, o seu Instagram eu gosto muito, acho bem interessante, né? Facinho, andrepeixoto.adv, a gente fala sempre sobre esses temas aí de direito digital, muito de legal. tecnologia. Maravilha. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, tá bom?